porque nós estamos numa sexta-feira, é dia 25 de julho, dia do motorista, dia do colono, mas infelizmente começou já com essa informação grave, né, de um condutor de um veículo de transporte, caminhoneiro que utilizou bebida alcoólica, assumiu o risco na direção desse veículo e tirou a vida de 3 pessoas da mesma família, 3 mulheres, lá na região de Apiúna, né, Lângaro? Uma boa noite de sexta-feira, informação ao vivo no Cidade, é contigo. Isso mesmo, Zanotto. Boa noite para você, a todos aqui no Cidade Alerta. Grave acidente que aconteceu aí por volta das 5 horas da manhã dessa sexta-feira em Apiúna, cidade aqui do Alto Vale do Itajaí, né? Um caminhoneiro bateu contra um carro, então, às margens ali da BR-470, a 470, que inclusive é pista simples, né? Então muito propensa para acidentes. E claro que a embriaguez ao volante contribuiu para esse grave acidente que acabou vitimando 3 pessoas da mesma família. Teve a identificação das vítimas, então, Gabriela de Souza, de 36 anos, Marisete de Souza, de 60, e também Sofia Valentina Wesner, de 12 anos de idade. Foram as 3 vítimas fatais desse acidente, que então elas foram encontradas já em óbito no momento em que o socorro chegou, né? O socorro foi mobilizado da cidade de Apiúna, de Ascurra, de Ibirama e também da cidade de Rio do Sul, tudo ali na região do Alto Vale do Itajaí. Nesse mesmo carro também tinha outras pessoas, como Kainan Kelvin Carvalho, de 27 anos de idade, ele que está atualmente internado no hospital de Ibirama. Além disso, uma menina também de 12 anos de idade, que inclusive gêmea da Sofia, está internada também no hospital de Ibirama, e um outro menino, né, de apenas 6 anos de idade, uma criança que segue internado no Hospital Beatriz Ramos, do município de Indaial, sendo que agora há pouco ele passou por uma cirurgia no abdômen e está em observação junto com os demais familiares. No caminhão, então, estavam 2 homens, um de 30 anos que não teve ferimentos, esse que é o motorista. Ele estava com claros sinais de embriaguez, isso segundo a Polícia Civil. No momento que foi feito o teste do bafômetro, foi identificado 0,94 miligramas por litro, que é considerado uma concentração muito alta e configura também um crime de trânsito. Por isso, ele foi preso em flagrante e trazido aqui para Blumenau, no presídio regional, onde permanece até o momento. Ele foi indiciado pelos crimes de homicídio culposo qualificado, embriaguez ao volante, lesão corporal culposa de natureza grave. Até porque vídeos que circulam pelas redes sociais mostram que esse caminhão estava fazendo zigue-zague ali ao longo da BR-470. O passageiro não teve nenhum tipo de ferimento. O velório das 3 pessoas, né, de mãe, filha e também avó, acontece em uma igreja do município de Rio do Sul, cidade do Alto Vale do Itajaí. Daqui a pouquinho está marcado para as 8 horas da noite. Então os 3 corpos já saíram do IML aqui em Blumenau e seguem nesse momento a caminho de Rio do Sul, onde deve acontecer o velório logo mais às 8 horas da noite. A escola onde essas 3 crianças estudavam emitiu uma nota de pesar, então lamentando o falecimento da Sofia e também desejando força às outras 2 crianças que também eram estudantes dessa mesma unidade, sendo que, em forma de homenagem, a escola daqui a pouquinho também vai projetar um vídeo de homenagem em um muro ali dessa instituição de ensino, como forma de homenagem, então, à criança que acabou falecendo nesse acidente, em forma também de força às outras 2 que estudavam na mesma instituição de ensino. Zanotto. É uma tragédia para essa família, né? Eu fico imaginando o passeio que estava sendo até então, né? Porque é um veículo raro, né? É um veículo antigo, um Landau, devia ser um momento de festa, né? Nós estamos no período de férias escolares, muitos estudantes, famílias viajando, passeando pelo estado, quando acontece uma situação dessa provocada por alguém que assume o volante após ter consumido bebida alcoólica. E há relatos que a gente acompanhou também em áudios, né? Que chegaram logo nas primeiras horas dessa manhã, de outras pessoas que se livraram desse acidente. Porque como a gente pode perceber, a quantidade de veículos que passavam, obviamente, no sentido oposto a esse caminhão dirigido por um bêbado, né? Que estava ao volante, e conseguiram ainda desviar ou escapar, porque vejam, gente, eu fico imaginando a aflição, a agonia de quem está atrás filmando, porque está prevendo que algo vai acontecer. Mas aí fazer o quê numa situação como essa, né? Você pode emitir sinais para tentar avisar as pessoas que estão no sentido oposto, né? Buzina, farol alto. Agora, é difícil imaginar que um homem que está bêbado, numa situação dessa, vai parar o caminhão por ouvir uma buzina ou por ouvir alguém lá dando a luz alta, né? Ele não tem condição de dirigir, está notório, está claro isso na imagem, nesse zigue-zague todo que ele vem fazendo. Até um relato de um furgão que passava, né, um micro-ônibus também, e se escapou por pouco. E infelizmente o condutor do Landau não teve o que fazer, né? A gente até vê na primeira imagem, né, como ele estava no sentido oposto, que dá a entender que no momento que ele é surpreendido pelo caminhão, ele tira para a esquerda.
para tentar se livrar do caminhão. Mas é a mesma manobra feita pelo motorista embriagado, porque dele retorna para a pista dele, para a pista da direita e atinge de frente o Landau. E embora é um carro antigo, carro de ferro, né, diferente dos carros de plástico que nós temos hoje em dia, que qualquer batida desmonta o carro todo, a gente percebe que a parte traseira do Landau ainda ficou salva, né? Ainda conseguiu resistir a esse choque, à colisão. Né? Por isso que essas outras 3 pessoas ainda sobreviveram. E para quem ainda possa questionar, mas por que 6 pessoas no carro? Mas o Landau tem total capacidade para isso. Tanto que o banco da frente dele é inteiro, né? Podem viajar 3 pessoas no banco da frente, mais 3 pessoas no banco de trás. Sobre a informação que uma dos ocupantes teria sido ejetado do veículo, aí dá a entender, então, que não estaria essa pessoa, pelo menos, utilizando o cinto de segurança. Ou aconteceu alguma falha grave nesse equipamento. Mas, infelizmente, é mais um exemplo entre tantos, né, o Gabriel Langro, de irresponsáveis que consomem bebida alcoólica e assumem o risco na direção de um veículo. Gabriel, obrigado, então, pelas suas informações desse grave acidente.